Muito bem, estamos de volta com o programa de carrinho e vamos então para a entrevista da semana. Um momento nunca na história recente foi tão tenso e complicado. Porém, o futebol tem esses componentes imprevisíveis. Para a reta final de Campeonato Brasileiro, o Grêmio recorreu a velhos gremistas e uma nova comissão. Há 15 dias atrás, a gente entrevistou aqui Serginho Vasquez, diretor de futebol do clube. E hoje nós temos o vice-presidente de futebol. Para falar desse momento e da reta final de Brasileirão, o papo é com Denis Abraão. Boa tarde, Denis. Que prazer em te ter aqui no programa de carrinho. Seja muito bem-vindo. Aqui quem fala é o Denis Abraão, eu sou vice-presidente de futebol do Grêmio. Prazer falar com vocês do programa de carrinho. E Denis, para a gente começar a nossa conversa, difícil, né? Difícil essa missão dada pelo presidente Romildo, mas te apresenta aí para o torcedor do Grêmio. Tem muita gurizada que não te acompanhou nos anos 90 e ficou te conhecendo nas últimas semanas, após o teu início. Relembra a tua trajetória até aceitar aí essa incumbência de fazer parte do departamento de futebol tricolor. E a missão é árdua, né? A missão, eu já sabia disso, logicamente, né? Quando recebi o convite do presidente Romildo, já tinham sido transcorridas mais de 28 partidas. Tinha 14 partidas a serem disputadas. Eu, como acompanho o Grêmio, acompanhei sempre o Grêmio. Minha trajetória começou em 1990 no Grêmio, né? Que eu comecei como porteiro de gravata, bem dizer, né? Trabalhava na área de administração do clube, na gestão do clube. E depois, em 93, fui convidado a assumir a vice-presidência de administração com o presidente Fábio Koff. Depois passei a ser primeiro vice-presidente Fábio, depois primeiro vice-presidente Cacalo, depois fui diretor executivo com Guerreiro. E saí em 2002, continuo conselheiro até hoje e ajudo a todos os presidentes, porque eu tenho um carinho muito grande por todos eles, para aceitar esse desafio que é presidir o Grêmio. Em relação à minha aceitação de assumir o Grêmio nesse momento de dificuldade, isso é uma obrigação de todo e qualquer gremista. Não poderia, num momento de crise, num momento muito ruim do clube, não aceitar esse desafio, né? Aceitamos com convicção, como não deveria ser o contrário, né? E temos certeza que podemos melhorar a situação. Sem dúvida que o senhor sabia que a situação era difícil. E passado um mês da chegada ao Grêmio, viu um vestiário com mais desafios que o esperado? O que eu posso prometer para vocês é que nós estamos trabalhando muito e vamos trabalhar muito e vamos continuar trabalhando muito no sentido de tirar o Grêmio dessa situação nefasta. Eu não tenho dúvida alguma que a situação é difícil, é muito difícil, mas quando eu conversei com o presidente Romildo, ele me deu carta branca, só que a carta branca dele foi cumprida à risca, tá certo? Tudo que eu tenho pedido para ele tem me atendido. É uma pena que quando a gente assumiu não dá mais para fazer nenhuma contratação, né? Mas o plantel não é ruim, não. O plantel não é ruim, eu não encontrei um ambiente ruim também. Estava precisando sofrer alguns ajustes. Não que havia erros, porque todo mundo que assume o Grêmio assume com o intuito de ajudar. Cada um tem uma maneira de gerir o clube, né? Eu tenho a minha, de dirigir o futebol, que é com conversa, que é com presença constante, presença em todos os momentos, em todos os treinamentos. Isso aí dificulta a vida profissional, né? Porque a minha vida profissional é muito complicada. Eu tenho alguns negócios e a minha presença nas minhas empresas é importante, mas eu estou destinando o turno da manhã para meus negócios e o turno da tarde, ao meio-dia, já estou no Grêmio e fico até a noite todos os dias. E as viagens complicam tremendamente também, né?
Mas com relação à minha chegada, encontrei um ambiente um pouquinho pesado, um pouquinho triste, mas logo em seguida a gente foi impondo o nosso ritmo e acredito que os jogadores tenham nos aceitado muito bem, né? Isso aí gerou uma empatia muito grande, gerou uma sinergia muito legal. O Wagner e seus assessores lá, o auxiliar técnico, o Regis, mais o Lucas e mais o Cláudio, junto com o CCD do Grêmio, fazem um belíssimo trabalho, né? De avaliação de desempenho, de análise de desempenho dos clubes, dos jogadores, dão as métricas de cada partida, um trabalho muitíssimo bem feito que ajuda muito na elaboração de planos estratégicos para jogos futuros, né? Tenho preocupação sim com a situação, que ela é muito difícil, volto a dizer, mas não é impossível não. E o melhor de tudo é que só depende de nós, né, pessoal? Nós não estamos dependendo de ninguém. Ou seja, nós temos 8 partidas a disputar, 24 a disputar, e com a grandeza e a história do Grêmio, eu não vejo muita dificuldade em conseguir 18, 19 pontos. O Grêmio tem obrigação de buscar esses 18, 19 pontos no mínimo. Até porque a situação chegou assim por culpa nossa. E nós temos que buscar as respostas que nós estamos procurando. E nós estamos buscando jogo a jogo. Interessante que você coloca de 18 a 19 pontos deles. O Grêmio ainda tem 24 em disputa. Coloca essa necessidade aí de fazer isso, essa possibilidade que o Grêmio deve e possa conseguir alcançar aí mais 18, 19 pontos. E isso se dá bem pela questão de que as equipes de baixo estão ganhando. Aí a projeção de saída aumenta, não é? A última rodada foi um exemplo. O Grêmio venceu o Fluminense, mas adversários diretos também ganharam. E pelo que vocês conversam internamente, especialmente no grupo, existe um diagnóstico de como a situação do campeonato foi chegar nesse extremo tão grave? O diagnóstico que foi feito, sim, o diagnóstico foi feito com muita clareza, é muito claro isso, mas agora não adianta mostrar o diagnóstico, cara. Agora nós temos que entrar com ações para resolver os problemas, não adianta nós ficar teorizando aqui que o problema foi esse, aquele, porque isso aí não vai ajudar em nada agora. Agora nós temos que olhar o jogo a jogo, ponto a ponto e pontuar nessas 8 partidas que vem pela frente. Nós temos jogos difíceis, é bem da verdade, mas para o Grêmio nada é impossível. E o Grêmio tem grandeza, tem história, tem camisa, tem jogadores, tem plantel, tem elenco, tem comissão técnica, tem direção para suportar toda e qualquer pressão. Nós estamos totalmente preparados para enfrentar qualquer situação. Nitidamente, Denis, o nível de atuação com o Mancini melhorou, se não na integralidade dos jogos, em momento das partidas. Porém, depois de vencer o Juventude, vieram 4 derrotas seguidas, sendo uma delas o Grenal. Como foi o trabalho de motivação após o clássico para conseguir ter forças e ânimo para vencer o Fluminense? O vestiário sentiu muito a derrota? A derrota do Grenal foi uma condição muito chata. É muito chato perder para os encarnados. É muito chato, é muito ruim perder para o Internacional. E não adianta nós ficar brabo que eles pegaram o caixão, mostraram o B. Nós temos coisa muito pior. 1 minuto de silêncio quando está dentro do vestiário. Agora, como é que o Patrick não vai ter aquela reação, gente? Ele tem que ter aquela reação. Ele jogou apenas 17 Grenais. 17, sabe quantos? Ele ganhou 2. Ele tem que estar raivoso, ele tem que fazer o que ele fez mesmo. Por quê? Porque ele perdeu 15, rapaz. Só que ia ficar 15 Grenais sem ganhar. Tu jogou 17, perdeu. Tu tá 17 jogos, tu ganhou 2 em 17 jogos. Chega a ser ridícula a situação. Mas essa é a realidade, né? Bom, Denis, existe o trabalho anímico, de motivação, coletivo, mas o jogo se ganha muitas vezes pelo individual, a qualidade de uma conclusão, do momento final. Contra o Fluminense,
apareceu o Diego Souza, que apesar da pouca taxa de participação no jogo, dentro da área decide. Faltam mais jogadores assim, e como fazer que nessas 8 rodadas finais essas individualidades apareçam? O trabalho anímico que nós desenvolvemos no clube é um trabalho de conversação diária da comissão técnica, com coaching, com conversações individuais com os jogadores, com os empresários dos jogadores, mobilização total do grupo. Então, estamos presentes nos almoços, nos jantares, na concentração, nas viagens, conversando, apoiando, dando o ombro amigo, dando exemplos. É isso que a gente faz. Estamos conversando com Denis Abraão, vice-presidente de futebol do Grêmio, assumiu o comando do futebol tricolor há cerca de um mês, junto com o Serginho Vasquez, foi um dos responsáveis aí diretos pela contratação de Wagner Mancini para o comando técnico. Esse grupo aí já tem 6 partidas à frente do comando dos jogadores. O Grêmio perdeu 4 partidas, venceu 2, busca aí uma arrancada final de Campeonato Brasileiro para se livrar do rebaixamento. E na última semana, Denis, houve a saída antecipada do Vitor Ferraz. Em relação ao restante do grupo, pode ter mais alguma saída ou serão esses os jogadores até a última rodada? Com relação ao Vitor Ferraz, o Vitor Ferraz procurou o nosso treinador, o Wagner Mancini, e disse que não estava sendo aproveitado, que queria ir embora porque não se sentia bem no ambiente e não estava podendo ajudar, então queria ir embora. O Wagner conversou com ele, depois passou para o diretor executivo do clube, o diretor trouxe para mim, no domingo pela manhã, após a derrota no Clássico Grenal, e eu pedi que ele viesse na segunda-feira na minha sala. Ele compareceu na minha sala, nós conversamos amigavelmente, como sempre foi a nossa conversa, e acatamos o pedido do jogador e rescindimos o contrato dele. Partiu dele, uma vontade dele e somente dele. Outros não vieram com essa proposta. E a nossa situação é muito clara nesse sentido. Denis, não te angustia ver em uma rodada que o Grêmio ganhou, adversários diretos também terem vencido, pois pode bater aquele sentimento de que uma eventual reação do Grêmio possa ter chegado tarde demais, não? Tem uma outra coisa que me preocupa muito, é o seguinte, e eu quero deixar claro aos ouvintes do programa de carrinho aí que não se trata de inverdades nem invenções minhas, tá? O Campeonato Brasileiro parou algumas vezes por ter 2 jogadores de um clube convocado. O Grêmio teve 3 jogadores convocados. O Gabriel Chapecó, nosso goleiro, o Vila Sante e o Borja. E o Grêmio está sem esses 3 jogadores na reta final do campeonato decisivo, que é o Campeonato Brasileiro, sem poder contar com eles. Fizeram ajustes na tabela e o Grêmio está jogando de 3 em 3 dias. E o Grêmio tem viagens longas a fazer. Por que o Grêmio está sendo duramente, repito, por que o Grêmio está sendo duramente sacrificado, jogando de 3 em 3 dias devido a datas FIFA? Por que agora não se parou o campeonato? Por que quando 23 torcedores invadem o campo com atos de vandalismo e o Grêmio entrega os 23 jogadores para a polícia, como se fossem as pessoas responsáveis por que aconteceu no evento? O Grêmio é punido de não poder ter público no estádio. Isso aí é força para o inimigo, né? Isso é o famoso fogo amigo, né? Fechou os portões para os torcedores do Grêmio, que pagam há 23 meses e assistiram 2 jogos de futebol esse ano na Arena. E pagam religiosamente seu clube. Isso é um absurdo. É um absurdo. A falta de público na Arena é um absurdo. Eu espero que o mais rápido possível, aliás, eu vou ligar em seguida para o presidente da federação, Dr. Luciano Oxman, para saber se ele tem alguma posição para me dar em relação ao que os caras do STJD vão fazer. Porque não adianta também deixar para julgar e absolver o Grêmio em outubro do ano que vem, ou em dezembro desse ano, que aí não tem mais jogo na Arena.
Então eu quero uma solução agora, já, porque esse torcedor não tem culpa que meia dúzia de torcedores façam o que fizeram. Então isso aí gera uma perda muito grande para o Grêmio, a falta do seu torcedor do seu lado. Imagina um teatro sem público, imagina um cinema sem público. Como é que funcionaria? O artista tem que ter público, o artista tem que se mostrar para o seu público. Isso não está podendo acontecer com os jogadores do Grêmio na arena. Agora, no Mineirão, com 65 mil pessoas, pode. No Beira-Rio, com quantas mil pessoas, pode. E na arena não pode. Por quê? Essa solução precisa ser dada pelos órgãos competentes, não por mim. E eu estou trabalhando no sentido de envidar todos os esforços para buscar uma solução desse problema o mais rápido possível. Antes da gente encaminhar o final do nosso papo, Denis, deixa apenas eu dar a minha opinião sobre o ocorrido entre a torcida do Grêmio, ou parte dela, né? 20, 25 torcedores, em torno disso. A gente nem pode chamar de torcedor, pelo que fizeram naquela tarde contra o Palmeiras. Aquilo foi muito grave, e poderia ter ocasionado um acidente maior do que simplesmente quebrar os equipamentos eletrônicos, agredir profissionais como agrediram. Então eu penso que para aquele momento e para aquele contexto de situação que existia, não foi tão errado ter existido liminar. Até eu concordo com ela, porque a situação era muito extrema, que por mais que se proíba os 25 que lá estavam de voltar, pode ter mais 20, 25 daquele mesmo pensamento. Então, naquele momento, e até para o Grenal, que era um jogo de muito risco, a gente viu o que aconteceu sábado, as provocações, como que poderia reagir a torcida do Grêmio. Eu acho que a liminar ficou de bom tamanho, mas eu concordo com o senhor quando simplesmente essa liminar não pode durar de forma perpétua. Precisa ter julgamento, não tem nem data ainda para julgamento. Essa liminar vai durar para sempre? Não, precisa ter uma definição. O Grêmio não pode cumprir uma pena sem ter havido julgamento, porque pelo número de jogos, dependendo que ele ficasse em público, é uma pena, e não teve julgamento ainda para ele cumprir pena. Então, nesse sentido, eu concordo plenamente com o senhor e acho uma demasia proibir torcida visitante do Grêmio fora do Rio Grande do Sul. É um outro perfil de torcedor, é um outro contexto, eu não vejo motivos para isso. Bom, Denis, tem muita gente do meio esportivo que não acredita que o Grêmio fique na Série A. Mas em vocês existe ainda publicamente a plena confiança e na torcida a esperança. No que o torcedor pode se apegar e internamente se pensar em uma perspectiva de futuro de que a Série A vai continuar sendo o horizonte do Grêmio, o único objetivo gremista, deixe uma mensagem aí para a torcida. E peço ao torcedor do Grêmio, continue acreditando no trabalho que está sendo feito pela comissão técnica e pela direção. Nós estamos trabalhando muito arduamente para tirar o Grêmio dessa situação. E nós vamos conseguir tirar. Nós vamos fazer tudo que for possível para não ficar nessa situação nefasta. E nós vamos conseguir sair dessa situação, eu não tenho dúvida alguma. Mas para isso, torcedor, nós precisamos de vocês. Com energia, passando vibrações positivas, energias positivas, pensamento positivo. E os derrotados a gente sabe quem são, os pessimistas a gente sabe quem são. Os que escrevem em verdades a gente sabe quem são. Agora todo mundo é jornalista agora, virou uma barbada. Escrever, fazer blog, escrever bobagem, mentira. Que nem essa semana apareceu uma mentira aí violenta aí, mas que já foi rebatida. Torcedor, acredite que nós vamos tirar o Grêmio dessa situação. Nós todos, não sou eu, somos nós, torcedores do Grêmio Futebol Porto-Alegrense. Muito bem, Denis, muito obrigado pela sua participação, sucesso para o Grêmio na reta final de Brasileirão e, se Deus quiser, em breve voltaremos a conversar em uma situação mais tranquila. Grande abraço. Te agradeço aí, Cassiano, pela oportunidade de falar para o programa de Carrinho e estou sempre à tua disposição. Um abraço a todos. Este foi Denis Abraão, vice-presidente de futebol do Grêmio,
O Denis aí que tem a incumbência de comandar o futebol do Tricolor em um momento muito difícil da história recente gremista. Ele basicamente assumiu uma bronca aí por puro gremismo, pura paixão. Então, era esse o espírito que o presidente Romildo pensou quando convidou o Denis para assumir o futebol nesse momento. Então, o Denis é isso, é coração, é tudo à flor da pele, e é dessa forma, é desse jeito que o Grêmio acredita que ainda pode permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro.